Deus não perdoou os seus pecados. Seja bem-vindo, esse é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para mais um vídeo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. E hoje quero bater um papo com vocês breve aqui sobre essa afirmação feita por mim no início do vídeo, de que Deus não perdoou os seus pecados, de que Deus não perdoa pecados. Veja, se nós pararmos para pensar um pouco sobre isso, Deus é um Deus que perdoa os pecados, Deus perdoou os pecados, e aí a gente vai ver vários textos bíblicos nessa direção. Mas a pergunta que fica é: o que que aquilo significa? O que que perdão de pecados significa? Se você entende que realmente Deus perdoa os meus pecados sempre que eu peco e peço perdão a Deus e Ele vai lá e perdoa, você está, ao mesmo tempo que faz esta afirmação, você diz que Deus não é um Deus justo, porque se esse Deus perdoa os meus pecados e ele não me pune por conta dos crimes por mim cometidos, porque pecados são crimes por nós cometidos, né? Se são crimes é porque existe uma lei que definiu o que é crime. E aí a gente sabe que essa lei é o Decálogo, são os 10 mandamentos. E nós descumprimos todos esses mandamentos. E se você diz que Deus perdoa cada um de nós quando nós desobedecemos esses mandamentos, você está dizendo, ao mesmo tempo que faz essa afirmação, de que Deus não é um Deus justo, de que Deus não é um Deus que pune pecador, de que Deus é um Deus que passa a mão na cabeça de pecador. E ao fazer essa afirmação de que Deus perdoa pecados, você você está trazendo dois problemas sérios e graves para a teologia bíblica. O primeiro deles é de que você está ferindo um atributo de Deus. Que atributo é esse? O atributo da justiça. Deus é santo, santo, santo e justo. E sendo Deus justo, ele não pode perdoar pecador. Ele não pode passar a mão na cabeça de pecador. Tá? Esse é o primeiro problema quando você faz essa afirmação nesse sentido, né? Nesse contexto ou nesse campo semântico de que eu peco, peço perdão para Deus e tudo bem. O segundo problema é que você enfraquece de forma absurda a obra de Cristo. Você enfraquece a obra de Cristo. Você deixa Cristo de lado quando você diz que Deus perdoou os nossos pecados. Ora, se Deus realmente perdoou os nossos pecados, e Deus perdoa os nossos pecados, por que que Cristo teve então de encarnar, teve de sofrer toda a ira de Deus, que Deus deveria ter depositado no pecador? E aí você começa a entender de que não houve perdão de pecados. Deus não perdoou os nossos pecados. Deus fez justiça em um homem. E aí eu sugiro aqui, melhor dizendo, eu sugiro aqui a vocês que deem uma estudada, pesquisem sobre a doutrina do pacto. É uma das principais doutrinas bíblicas que nós precisamos compreender. Dentro dessa doutrina, a gente vai entender que Deus não perdoa pecados, que Deus faz justiça, porque Ele é justo. Paulo começa dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo. As Escrituras vai nos mostrar isso, que por Adão o pecado entrou no mundo e por meio dele a morte. E Adão era o nosso representante diante de Deus. Adão era o nosso representante diante de Deus. E essa representatividade fez com que não somente Adão desobedecesse a Deus, que infringisse as leis de Deus, mas como todos, ou melhor, toda a sua posteridade, toda a posteridade de Adão também o fizesse. Sendo assim, toda a posteridade de Adão são merecedores de condenação, ou somos merecedores da condenação, da justiça, da ira de Deus. Deus não pode nos perdoar, porque se Deus nos perdoasse, ele seria um Deus injusto, que não faria justiça, né? E aí nós temos, mais adiante, Deus fazendo uma promessa de que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E esse é o Deus encarnado, é o Verbo encarnado. E aí Paulo vai dizer que no segundo Adão
foi feito justiça. Veja, então Deus não perdoou os nossos pecados. Ele trabalha conosco, ou ele se relaciona conosco por meio de um representante. O primeiro representante, que foi Adão, e que por meio de Adão somos todos condenados. E o segundo representante, que foi Cristo, aquele que cumpriu na plenitude toda a lei de Deus, não merecendo, portanto, ser condenado. E ainda assim o foi. E ainda assim Deus descarregou nele toda a sua ira. E aí o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 10, vai dizer que a Deus agradou moê-lo, agradou fazer justiça. Então, em Cristo foram depositadas, ou melhor, depositada toda a ira de Deus. A justiça de Deus foi feita. Então, Deus, ele não perdoou os meus pecados, mas ele fez justiça no homem, no segundo Adão, ou melhor, no último Adão, que é Cristo. O último Adão, que é Cristo, que também é o nosso representante diante de Deus. Então, quando você, mais uma vez, afirmar que, olha, Deus perdoa os nossos pecados, não, Deus não perdoa os nossos pecados. Deus faz justiça e ele descarrega a sua ira. E ele fez isso em quem? Em Cristo, homem, o nosso representante. Então, por isso que nós entendemos que, ou melhor, é por isso que nós, quando oramos, oramos a Deus em nome de Jesus, porque foi por meio dele. Então não pense que Deus perdoa os seus pecados, ele é santo, ele não pode compactuar com o pecado, passar a mão na cabeça. Não é essa a ideia. A ideia é de que a justiça foi feita, Deus descarregou a sua ira e ele teve prazer nisso, ele teve prazer em esmagar o seu filho, ele teve prazer em condenar o seu filho, ele teve prazer em descarregar toda a sua ira em seu filho. Por quê? Porque ele estava descarregando a sua ira em um representante que era santo, puro, que não cometeu pecado nenhum. E por isso ele, no terceiro dia, ressuscita. E nós, então, passamos a ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Então não diga que Deus perdoa os pecados simplesmente por dizer. Isso fere não apenas a santidade de Deus, a justiça de Deus, como também diminui em muito a centralidade de Cristo no processo salvífico. Tá? Então, é um vídeo breve só para que nós possamos fazer essa breve reflexão e entender que Deus é justo e ele não perdoa pecados. Tanto não perdoa que o Deus Filho teve de encarnar, virar homem, e como nosso representante teve de sofrer a ira de Deus, para que Deus fizesse justiça e que nós, por meio desse Cristo, agora pudéssemos então nos relacionar com Deus e chamá-lo de Pai. Tá certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Fica aqui a minha indicação de que você possa se aprofundar um pouco mais na doutrina do pacto. Isso aqui é uma breve, muito, mas muito superficial exposição dessa doutrina que é tão importante para a cristandade. Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e se torne membro. Quando você se torna membro do canal Descomplicando as Escrituras, você terá acesso a um curso introdutório de interpretação bíblica. São 8 aulas disponíveis, tá, para os membros. Isso vai ajudar não apenas no crescimento deste canal, mas também ajudar no seu crescimento espiritual. Tudo bem? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, ou melhor, se Ele quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá. Então fique com Deus, até a próxima.